Vamos ver, acho que tá Não, dando. não. Só agora pra testar. Deu? Deu. Beleza. Esperar o pessoal entrar. A Mariel entrou. A mãe já entrou. Beleza. Se tem gente vendo, você pode interagir. Então, vamos ver se vai dar pra ouvir. O som tá bom? Tá dando pra ouvir aí? Vê lá no outro quarto como é que tá. Vamos ver. O pessoal, a gente tá testando os áudios aqui. Esperar o Rodrigo entrar primeiro. Beleza, acho que tá dando pra ouvir, todo mundo tá entrando aí, né? Esperar dar 7 horas que a gente combinou, a gente já começa. Beleza, e aí, Rodrigo? E aí, tudo certo ou não? Tranquilo? Tá dando pra ouvir direitinho? Tranquilo, pra mim aqui tá sossegado. Beleza. Pessoal tá ouvindo aí, pessoal que tá online já, faz um joinha aí pra ver se o áudio tá tudo certo. Vamos ver. Deu certinho. Ai, beleza. Tranquilo. Esperar mais um minutinho pra começar ou já quer começar? Acho que podemos esperar mais um pouquinho. Pode trazer. Depois manda mensagem pra Mariel aí, mostrando pra ela como é que ensina depois, na parte dela. Como que? Ela solicitar pra entrar. Rodrigo, pior que tem que colocar um terno agora, né? Cachique, assim. Não, isso aqui, em vez de você não precisar, mas na minha profissão a gente precisa, não feliz, mas tem que usar, né? Beleza. Dando 7 horas agora a gente Esperando, começa. né? Certinho. Vamos lá, vamos separando aqui já. Obrigado, amor. Beleza. O que você acha? Vamos começar? O Gregório Vamos entrou? lá. Acho que todo mundo já tá. Aí, na medida que for entrando, a gente vai conversando um pouquinho. Certinho. Beleza. Pessoal, então, vai ser a primeira vez que estou fazendo uma live, então vocês perdoem aí a inexperiência, mas vamos lá. Primeiro agradecer, né, a Lidiane, presidente da Associação Mineira de Medicina de Família e Comunidade, pelo convite. A gente aceitou esse desafio dessa roda de conversa e vamos ver como é que vai ser aí, tá bom? Então, o objetivo, na verdade, dessa roda de conversa não é dar nenhuma aula, né? A gente não está aqui para isso, é mais trocar informação mesmo. Vocês podem interagir aí para a gente aprender um pouquinho mais com cada um, beleza? Então, primeiro convidado vai ser o Rodrigo, né? Esqueci de me apresentar. Eu sou médico de família, fiz a residência no Odilon Berez, me formei pela FMG e hoje eu sou preceptor do programa de residência aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. Tá bom? Então, vamos lá. Então, Rodrigo Campos, ele é advogado especializado na área do direito médico, da saúde e odontológica. Ele atua em Pouso Alegre. Beleza? Rodrigo, primeira parte, né, que a gente trouxe desse tema, uma coisa que traz muita dúvida é a questão da parte legal, né, da questão do uso dessas tecnologias para a área médica. O que você pode contar para a gente aí dos aspectos legais em relação à incorporação dessa nova tecnologia? Bacana, Fábio. Assim, antes de começar, a gente até entrar no assunto, eu gostaria também de agradecer, falar que é uma honra aqui estar participando com vocês, que eu acredito que o que vocês estão fazendo vai servir de modelo para muita gente que vai estar atuando nisso. O que vocês estão fazendo é o reflexo da portaria do Ministério da Saúde que trata da telemedicina, né? Essa portaria que saiu agora, no dia 23, foi publicada, é a portaria 467 do Ministério da Saúde. Ela traz exatamente isso, como que vai regulamentar a telemedicina
nesse período de pandemia. E é importantíssimo isso para a atenção primária à saúde, que é onde começa ali mesmo, a gente pode fazer uma atuação plena de forma segura, né? Porque o que acontece? Quais são os nortes dessa portaria? Ela tem praticamente dois objetivos, né? Um que é reduzir a propagação do Covid-19, reduzir a propagação do coronavírus e proteger as pessoas. O que é proteger as pessoas, né? É evitar o abandono da saúde. E é exatamente isso que vocês estão fazendo. Porque você não concorda, Fábio? Fica um pouco contraditório, né? A gente pede para fazer um distanciamento social, mas a gente fica meio contraditório na cabeça do cidadão, como que ele vai fazer isso sem prejudicar a sua assistência à saúde, né? Sim. Então, assim, fica um pouco contraditório. Lembrando que as outras pessoas continuam adoecendo, né? O diabetes continua existindo, a hipertensão Exatamente. continua existindo. E a gente fazendo isso, vocês conseguindo botar a telemedicina ali na atenção primária à saúde, né? Mediante vocês aí atuando na medicina de família e comunidade, você já consegue evitar cortar uma boa parte desse risco, porque a gente consegue deixar para fazer o atendimento presencial só em casos de extrema necessidade, que é o natural que deve acontecer. E é exatamente isso que a gente veio fazer aqui agora. O que eu separei para vocês são 3 tópicos de importância dessa portaria do Ministério da Saúde. Tá? Podemos começar já, então? Vamos lá. Seguinte, a primeira coisa que eu separei para vocês, Fábio, é o que a portaria traz de legitimidade para o médico poder atuar com plenitude, com segurança, mediante essa portaria, o teleatendimento, né? Então, ele permite ao médico fazer o atendimento pré-clínico, suporte assistencial, consulta, monitoramento e diagnóstico, tanto no SUS, na saúde suplementar ou na rede privada. O que significa? O médico pode fazer tudo por teleconferência, praticando a telemedicina. Não tem restrição nenhuma. Ele pode atuar de forma plena, tranquilamente. O que é o preocupante disso, Fábio? É que, além disso, a portaria traz algumas restrições. Restrições não, algumas obrigações para o médico, que é a integridade do sistema utilizado, e a segurança e o sigilo das informações. O que isso significa? É responsabilidade do médico a plataforma que ele usa, se vai extraviar ou não, ele responde por essas informações extraviadas. Então, tem que acessar do smartphone seguro, tem que acessar do computador seguro para não correr nenhum risco. Beleza, interessante. Tá joia. Se puder comentar um pouquinho mais, Rodrigo, você trouxe a portaria, né? Ontem, muita gente nos grupos médicos, a gente recebeu muita coisa sobre um projeto de lei também do Senado. Muita gente ficou em dúvida, né? Se foi uma coisa diferente. Você pode comentar para a gente um pouquinho o que foi isso? Claro. O projeto de lei, ele ainda não tem validade, tá? Ele foi aprovado no Senado, ele está esperando o sancionamento do presidente. Até lá, a máxima que a gente tem aí, a máxima legal que a gente tem é essa portaria do Ministério da Saúde. É claro, em conjunto com todas as portarias do CFM. Então, até lá, é claro que o Senado pode mudar para amanhã. Essa lei pode ser aprovada amanhã, pode ser promulgada amanhã, passa a valer. Tudo que a gente está conversando aqui hoje vai mudar um pouquinho. Tanto pode acontecer daqui a um mês ou pode não acontecer. Então, a gente vai pelo que a gente tem de estrito, que é realmente essa portaria do Ministério da Saúde. Legal. A gente está recebendo algumas perguntas aqui. Eu acho que, à medida que for aparecendo, a gente pode discutir agora ou deixar para o final também. O que você prefere? Vamos passar, que meu tempo aqui é um pouco curto, vamos passar para os tópicos que eu tenho aqui. Aí, qualquer coisa, eu fico à disposição para o final, vou respondendo vocês também, vou acompanhar a live até o final. Pode ser? Beleza. Porque eu tenho mais 2 coisas importantes aqui para vocês, né, que eu já tinha separado. A questão do prontuário e dos atestados e receitas eletrônicas. O que você prefere que a gente aborde primeiro? O que você acha? Conta um pouquinho para a gente uma forma de preenchimento do prontuário. O que você tem da parte Maravilha. Vamos lá, bem simples, não tem nada de novo, pessoal. O Código de Ética Médica já traz todas as imposições para vocês, no artigo 87. O prontuário, isso não é novidade nenhuma, tá? O prontuário tem que ser escrito de forma legível, conter os dados clínicos necessários para boa condução do caso. Ele deve ser preenchido a cada avaliação. Toda vez que você atender o paciente, tem que ser preenchido. Na ordem cronológica, com data, hora, assinatura, o CRM. O que a portaria trouxe de novo? Tem que constar no prontuário a tecnologia de informação e comunicação utilizada. Então, se você fez um atendimento por WhatsApp, por Skype ou qualquer outra plataforma, você tem que constar no prontuário que você colocou. E, dentre outras as coisas, colocar o tempo de atuação também é interessante, mas estritamente, expressamente, o que ele trouxe é informar a plataforma que você utilizou para o atendimento.
Interessante. Então, joia. Em relação às receitas atestadas também, nos grupos médicos está surgindo bastante dúvida. Assim, como é que se pode ser É, digitalizado, se pode ser assinatura eletrônica, o assim, que você trouxe para gente? ó, as dúvidas não é só no meio médico, não, no meio jurídico também, porque aqui o atestado, a portaria, ela trouxe a possibilidade do médico emitir atestado e as receitas de forma eletrônica. Isso tranquilo. Mas ela teve uma redação um pouco confusa. Mas vamos lá, vamos primeiro fazer a maneira mais fácil para depois a gente chegar no complicado. Primeiramente, o atestado você pode emitir. O artigo número 5 permite ao médico emitir esse atestado. Então vamos para tudo. Medicamento que não é controlado. Medicamento não controlado, aquele que pode ser comprado com simples receita, sossegado. O médico pode fazer, faz lá no seu timbre mesmo, assina, carimba, tira uma foto, preferivelmente mandar em PDF para não correr o risco de nenhuma adulteração. É mais difícil de fazer qualquer tipo de adulteração no PDF. E envia para o paciente, porque ele vai estar a posologia, como que ele vai tomar, tranquilo. Pega, mostra para o farmacêutico, beleza, não tem problema nenhum. O problema são os medicamentos controlados. Como que a gente faz? Hoje, para a gente tentar evitar até um pouco a dor de cabeça, o pessoal está falando para você emitir, faz papel mesmo, meio físico, e a maneira mais fácil é tentar entregar isso por meio de um motoboy, deixar na casa do paciente, e atribuir esse custo ao paciente, porque vai na porta da casa dele, tem ali a via expressa, aí a gente não tem problema. Essa é uma das maneiras de resolver. Se você não quiser, se o médico não quiser fazer assim, a portaria ela traz três possibilidades de fazer esse atestado de forma eletrônica, né? Essa receita eletrônica. Eu vou falar de duas, porque uma realmente é muito complicada e o nosso tempo aqui é um pouquinho curto. A primeira é a assinatura eletrônica, por meio de certificado digital. Quem já atua no seu posto de saúde, PSF, no hospital, já tem essa assinatura, já trabalha desse jeito, não tem problema nenhum, vai continuar trabalhando de forma normal. Faz assinatura digital, colocou o token, assinou, beleza. A terceira forma, que traz na terceira opção, né, na verdade, a segunda que eu vou falar, mas a terceira opção que a portaria traz, é o que eu acho que vai ser mais utilizado pelos médicos. Eu vou ler aqui que ela é um pouquinho confusa também. Então, o médico ele pode fazer esses receituários e essa receita atendendo os seguintes requisitos. O médico tem que se identificar na receita, tem que ter associado um anexo de dados em formato eletrônico emitidos pelo médico, ou seja, essa forma eletrônica mesmo, em PDF, assinado, bonitinho, igual eu falei para vocês, e tem que ser admitida pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto o documento. O que isso significa? A farmácia tem que aceitar esse documento. Como que a gente faz isso para tentar trazer uma validade mesmo para você conseguir botar isso na prática? Coloca o seu contato, coloca lá o telefone da sua instituição, o seu telefone particular, para o farmacêutico poder entrar em contato com você. O doutor Fábio, aqui, você que receitou esse medicamento para fulano de tal? Ó, fui eu sim. Não, não fui. Ó, já receitei, mas essa prescrição já está antiga, não está valendo mais. Então faz uma planilhinha, vai acompanhando isso. A maneira agora, gente, é da gente fazer solução. A gente tem que debater e criar soluções. Eu tenho certeza que essa solução que vocês estão fazendo hoje, que vocês vão apresentar hoje, vai ser modelo para muita gente, porque é espetacular. Vocês estão de parabéns, o que eu puder estar aqui. Era isso que eu queria trazer para vocês a princípio, nosso tempo é curtinho aqui, mas é isso que eu queria trazer para vocês. Continuo à disposição para eventuais perguntas e espero não ter sido muito enrolado, né? Ter conseguido falar o que eu queria passar para vocês. Ótimo. Muito obrigado, viu, Rodrigo, pela participação. No final, acho que a gente vai ter algumas dúvidas para tirar com você. Pode, Foi muito esclarecedor e muito tranquilo. obrigado, tá bom? Imagina, eu que agradeço a oportunidade, vou estar aqui esperando. Quem estiver mandando dúvida, pode ir mandando que eu estou aqui para isso mesmo. Ótimo, muito obrigado. Agora a gente vai convidar a Mariel, ela é residente do primeiro ano. Vamos só esperar ela pedir para participar da live aí. Mariel, tá aí? Esperar ela pedir a participação aqui para a gente dividir a tela. Beleza. Vamos ver, acho que vai dar. Não, porque quando dividir a tela, volta. Beleza, Mariel?
Dá pra me ouvir? Dá para te ouvir, mas não dá para te Oi. ver. É isso mesmo? Uai. Eu permiti a câmera. Deixa eu sair e tentar de novo. Tá, joia. Tá escuro ainda. Uma coisa que a gente pode fazer também é trocar a ordem. Talvez o Gregório entre agora, depois a gente compartilha a nossa experiência. O que vocês acham? Pode ser? Vamos ver aqui. Vou tentar de novo. Agora Beleza. deu. E aí, Mariel, tudo bem? Tudo bom? Joia. Gente, então vou só apresentar. A Mariel, ela é médica formada pela Universidade Federal de Viçosa e ela é residente do primeiro ano aqui da residência de Medicina de Família e Comunidade da Universidade Federal de Ouro Preto. Tá bom? Mariel, obrigado por ter aceito o convite. Tá Eu que bom? agradeço. Joia. Mariel, acho que vai ser mais um bate-papo mesmo, né? Queria que você Uhum. contasse um pouquinho pra gente como que tá sendo a experiência. Na verdade, a Mariel, ela é minha residente, então a gente está no mesmo centro de saúde. A gente, junto com o Pedro também, a gente teve essa ideia de criar esse WhatsApp. E aí ela vai compartilhar um pouquinho com a gente como que tá sendo essa experiência nossa, as dificuldades que a gente está enfrentando. Ela vai contar um pouquinho disso pra gente, tá bom? Mariel, você podia começar contando como que foi essa motivação que a gente teve lá na equipe para Uhum. criar, para incorporar essa ferramenta? Então, primeiro assim, um pouco do contexto nosso lá. A nossa unidade fica em Amarantina, que é um distrito de Ouro Preto. Amarantina tem cerca de 5.200 pessoas cadastradas. A gente não sabe dizer quantas pessoas tem no distrito, porque teve um crescimento importante da população nos últimos anos, que a gente ainda não tem os dados certinhos, mas é por volta disso, 6.000, talvez 7.000 pessoas. E é uma unidade rural, né? É uma equipe só, uma equipe de saúde da família para todo o distrito. E até esse ano só tinha uma médica lá, que agora saiu. E foi esse ano que começou a residência lá, né? O Fábio de preceptor e temos eu e mais um residente, o Pedro. E aí a gente estava assim tentando organizar o acesso lá, quando de repente veio toda essa questão, essa problemática do coronavírus, essa necessidade de reorganizar o fluxo. E aí a gente ficou assim preocupado de pensar como que a gente manteria o cuidado aos pacientes crônicos, é, principalmente num contexto rural, né, que já tem algumas limitações de acesso, a questão da distância e tudo. E, ao mesmo tempo, tentando, né, evitar uma circulação grande de pessoas, uma aglomeração na unidade, né? E daí que surgiu essa ideia de usar o WhatsApp. E só complementando, né, que teve a recomendação do Ministério da Saúde, da própria Prefeitura aqui de Ouro Preto, né, de estar atendendo os casos urgentes, né, os casos que precisavam ser atendidos naquele dia, e desmarcando as consultas eletivas, mantendo apenas o pré-natal a princípio, né. Então a gente ficou preocupado um pouco também como cuidar dos outros pacientes, né, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, assim, 2, 3 meses com diabético, hipertenso, sem controle, a gente ficou preocupado com isso, para outras comorbidades também, né. Bacana. E quais serviços, Mariel, que a gente está fazendo lá? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, desde consultas, né? Consultas eletivas, consultas que não viriam até o posto, até também a gente já atendeu casos de síndrome gripal que a gente teve que notificar e conseguiu fazer isso tudo né, à distância, sem a pessoa ter que ir lá, ter que expor outros pacientes e a nós mesmos, sem necessidade. O monitoramento de pessoas que foram notificadas, né, como suspeita, como síndrome gripal. E também cuidados diversos, né? Desde cuidados de saúde mental, que seriam negligenciados de certa forma, porque muitas vezes não seriam considerados uma demanda aguda, uma urgência, e por isso não iam procurar o atendimento. E que, na verdade, está ficando cada vez mais evidente, né? Mais comum,
por essa questão do isolamento social e tudo. Até também dúvidas pontuais, muitas dúvidas sobre vacinas, dúvidas sobre coronavírus, ou dúvidas quaisquer de outras coisas que poderiam, às vezes, gerar uma consulta e que a gente consegue resolver rapidinho no WhatsApp, né? E também a gente tem feito bastante orientações, por exemplo, de técnica inalatória. A gente pede a pessoa para fazer a técnica gravando com vídeo, né? Mostrar pra gente um vídeo, ou nela própria, ou às vezes é numa criança, e aí a gente consegue ver o que pode melhorar e orientar a pessoa a enviar vídeos sobre a técnica inalatória, um vídeo sobre como que se faz lavagem nasal, orientações diversas. Bacana. A gente também tem feito a questão da renovação das receitas, né? E alguns pacientes, E, às vezes, ficam ansiosos para mostrar exames também, né? A gente pegou alguns exames com hemoglobina sim, glicada bem descompensada e sim, que isso é talvez seriam interessante só daqui a também. 3 meses. É É, interessante. e ao mesmo tempo, muitos querendo mostrar exames que eram normais, ou que às vezes nem tinham uma indicação muito boa, muito precisa, e que aquilo ia gerar uma demanda, ia gerar uma consulta sem necessidade, né? Então, nesse sentido, até facilitou o acesso, facilitou o fluxo lá. E outra coisa também sobre fotos, né? A gente tem feito muito isso de pedir para a pessoa tirar uma foto, por exemplo, numa lesão de pele, e a gente consegue também ir acompanhando a evolução do caso, né? Bacana. Tô vendo que o Arthur aqui perguntou algumas questões importantes, né? A questão como que está sendo Uhum. feito, se está sendo feito por videochamada. Conta um pouquinho pra gente como que está sendo esses Sim. encontros com essas pessoas. Muitos são só por mensagem de texto mesmo, usando às vezes o vídeo, às vezes o áudio. E a gente teve já uma experiência de videochamada, que foi bastante interessante também, para conseguir ir conversando assim ao vivo, né? Olhando o rosto da pessoa, né? Tem um pouco mais uma sensação de proximidade e até a dinâmica da comunicação é completamente diferente, né? Quando é só por mensagem, quando é por videochamada. E muita gente usa áudio também, porque a gente também tem que pensar que muita gente não está habituada ou não tem uma escolaridade boa, né? Não está bem alfabetizado, não tem essa familiaridade com mensagens de texto. Então, muitas vezes é mais fácil conversar por áudio também. Sim, joia. Outra coisa que está surgindo aqui é a questão das dúvidas, como é que estão sendo feitos esses registros também. Você podia comentar um Sim. pouquinho sobre isso. As consultas a gente registra, né, no eSUS, a gente lança no SUAP, e aí a gente tem que colocar no início, né, teleconsulta realizada via WhatsApp devido à pandemia de coronavírus. A gente coloca como um cabeçalho, para justificar por que o paciente estava ausente, né. Mas muitas coisas são apenas dúvidas pontuais, e como são bastante, a gente não lança elas, muitas vezes, né, quando é uma coisa, só uma pergunta que a gente resolveu ali, a gente não chega a registrar como uma consulta. Interessante. Estou vendo algumas perguntas também em relação, né, que a gente citou da hemoglobina glicada, né? Uhum. Se a gente ajustou, né? Então, a primeira coisa, na verdade, a gente faz um contato com o paciente, tenta identificar algumas mudanças não farmacológicas e depois, nesse caso, a gente acabou ajustando, sim, a dose da insulina do paciente. Bacana. Vamos ver se tem mais algumas perguntas aqui. Ah, tá. O pessoal tá perguntando quanto tempo que a gente iniciou essa ferramenta, a gente incorporou essa ferramenta ao serviço. Acho que é a segunda Foi semana agora? foi na segunda passada, né, que a gente começou. Isso. E sobre Beleza. as receitas, tem só uma coisa, um detalhe assim, mais burocrático. Como que a gente faz, né? A gente não tem feito virtualmente, né? A gente não tem assinatura digital. Então a gente deixa, a gente, né, no final do atendimento, faz toda as orientações e tudo. E quando tem uma receita, um atestado ou um pedido de exame, a gente já imprime e deixa na recepção. Então, tudo que a pessoa tem que fazer, ou um familiar, é ir lá buscar. Beleza. Então, ela não chega a ficar na sala de espera e tudo, a gente evita aglomeração, Uhum. né? Uma outra coisa que eu queria comentar, você estava até mais para o final nossa conversa, mas alguns já Uhum. estão trazendo algumas perguntas que o Arthur perguntando também. Em média, quantos pacientes que a gente tem atendido, quantos contatos por dia? A média, bem geral, que a gente fez foi de 20 pessoas por dia.
Isso considerando de segunda a sexta. Só que quinta-feira tem uma particularidade que quinta-feira a gente vai para um povoado dentro de Amarantina. A gente atende lá em duas unidades de apoio, na verdade, dois povoados diferentes. E lá não tem internet, então é um pouco atípico na quinta-feira. Então seriam 20 pessoas, mas considerando que a mesma pessoa faz contato diversos, às vezes ela faz uma consulta, mas também tem um monitoramento que a gente não está contabilizando. E a mesma pessoa, às vezes, passa informações e casos de diferentes pessoas na mesma casa, né? Sim, bacana. Só no primeiro dia foram 52. E aí, Sim, no final da primeira semana, foram 126. E a média tem sido 20 por dia, mais ou menos. legal. E uma outra coisa interessante, né? As pessoas estão perguntando como é que está sendo a receptividade dos pacientes e da própria equipe também. O que você tem percebido? É até engraçado. A equipe, no início que a gente deu essa ideia, eles falaram assim, nossa, isso não vai dar certo, porque as pessoas não vão usar corretamente, ou vocês vão ficar muito cansados. E a gente tinha pensado inicialmente fazer um WhatsApp para a equipe toda de Amarantina. E por sugestão deles, a gente fez só para a equipe médica, né? Só para os residentes e o preceptor. E eu acho, assim, é uma percepção subjetiva, né? Mas eu acho que a receptividade da equipe foi muito boa, assim. Muitos ACS, por exemplo, que às vezes iriam bater na porta para pedir a receita para alguém, já estão vindo com essa demanda diretamente pelo WhatsApp. Então, eu acho que pegou. E eles percebem que diminuiu a pressão assistencial ali presencialmente na unidade, né? Então, eles comentam com a gente os resultados. Legal. Uma pergunta. E E os sobre próprios a ECS população. também trazem, né? Oi? Os próprios ECS estão trazendo feedback, né? Falando que os pacientes estão gostando muito. E a Isso. gente percebe também, né? Uma coisa subjetiva são os emojis, assim, que os pacientes já mandam os carinhos felizes, obrigado, um tanto de É, palminha, né? Assim, a é, maioria. A gente comentou algumas sim, dificuldades também que a gente está tendo, mas de forma sim, geral os pacientes estão até surpreendendo, assim, quando a gente fala a receita já pode buscar. Assim, depois de, sei lá, sim. 20 minutos que ele mandou a mensagem, a gente conseguiu responder. Aí o pessoal, mas já, Uhum, umas carinhas de surpresa, assim, então está sendo bem interessante. isso. Tem alguns mesmo depois da gente conversar, eles preferem ser examinados, ser atendidos presencialmente, mas a gente, claro, a gente não fecha a porta, né? A gente fala que pode ir lá, sim. Mas a grande maioria a gente consegue realmente resolver. E eles A saem gente aparentemente satisfeitos, mas é um objeto de pesquisa ainda, né? Que a gente ainda vai fazer. A gente está junto com outras unidades aqui que começaram também a implementar. A gente está criando, né, um banco de dados para a gente ver a porcentagem de pacientes, né, de consultas que viraram consultas presenciais. Então, esses dados ainda a gente precisa de estudar um pouco mais de forma minuciosa mesmo. Bacana. E algumas pessoas também estão perguntando aqui, Mariel, se a gente, como é que a gente está trabalhando, né? Se é como se fosse com acesso avançado, se é com horário agendado, Uhum. quando a gente precisa ver o paciente. Você pode comentar um pouquinho também? A gente está brincando que está sendo um acesso super avançado, né? A gente está conseguindo resolver, não em 48 horas, mas a gente está resolvendo, às vezes, em 4 horas, todas as demandas daquele dia. Então, geralmente, né, a não ser, claro, por exemplo, na quinta-feira eu já comentei que não tem internet, então as demandas ficam para outro dia. E como a unidade tem ficado vazia, né, poucas pessoas aparecem lá, assim, a gente consegue combinar da pessoa ir, agora a gente consegue combinar na hora mesmo, né? Olha, agora tá cheio, a gente está atendendo, ainda tem mais 3 esperando. Mas se você quiser vir no final da manhã, ou se você quiser vir na parte da tarde, que vai ter mais vazio. Algumas coisas a gente agendou, por exemplo, a gente agendou deal, né? Algumas coisas assim pontuais. Mas a maioria tem sido atendido no mesmo dia e a gente consegue, como a gente está começando ao vivo, a gente consegue falar como que está o movimento lá e falar qual horário a pessoa poderia vir que estaria mais tranquilo. Legal. Bacana. Algumas pessoas também perguntando se a gente vai continuar com isso depois, né? Mas isso vai depender do Ministério da Saúde, na verdade, da legislação mesmo que vai ser. Então, Sim. a princípio, depende dessa parte legal para a gente poder responder isso. A nossa ideia Uhum. é assim continuar. Bacana.
Mariel, você pode comentar também algumas coisas sobre as dificuldades que a gente encontrou, né? Porque nem tudo são flores. Sim, por onde começar? Acho que a primeira dificuldade é comunicação, né? Como adaptar o método clínico centrado na pessoa para o celular, né? É uma coisa que a gente está aprendendo, assim. A gente vai vendo o que está funcionando e o que não está. É completamente diferente mesmo. Em relação, assim, como manter alguém ali respondendo as mensagens e, ao mesmo tempo, cuidar do fluxo, que às vezes é bastante grande, né? Principalmente nos primeiros dias da semana, na segunda e na terça. Como nós somos três, a gente costuma abrir o web WhatsApp num dos computadores, um outro fica respondendo no celular mesmo, e só o terceiro fica sem olhar o WhatsApp, e aí a gente consegue ir manejando. Às vezes fica uma pessoa só para o WhatsApp durante um turno e depois reveza. No dia que alguém está fazendo, eu ou o Pedro estamos num estágio externo à unidade, isso fica um pouco mais difícil, que aí são só dois médicos, né? Sim. Uma outra coisa. Pode falar. Só complementando essa questão de como cuidar dos dois fluxos, né, que a gente acaba gerando, dos demandas, a gente percebe que, assim, tinha uma grande demanda reprimida, né, porque é uma população grande que e que tinha um sistema de portas fechadas, né? Como a gente abriu agora, o fluxo aumentou demais, assim, a gente nunca teria 52 contatos no mesmo dia, né? Como foi o primeiro dia que a gente usou o WhatsApp. Então, gerou também esse aumento da demanda, né? Sim. É E porque a gente já 52 mais esperava. os que tiveram presenciais, né? Isso, Sim. Algumas pessoas também perguntando de quem que é o celular, né? De quem que é o WhatsApp. Então, na verdade, o WhatsApp a gente comprou um chip, o chip da operadora que pega melhor lá na região. E eu tinha um celular parado aqui e a gente comprou um chip e colocou o WhatsApp Business, que o Gregório, que é o próximo convidado, ele vai contar pra gente o passo a passo de como fazer isso também, tá bom? outras dificuldades que eu notei aqui, para não esquecer, uma coisa que a gente vem discutindo, assim, é a lei de cuidados inversos, né? Como garantir a equidade, sabendo que, na verdade, quem que vai usar o WhatsApp, né? É quem tem acesso à internet, quem usa minimamente, né, ler e escrever, quem tem um smartphone, talvez as pessoas que mais precisariam não estão recebendo, né? Acabam ficando excluídos desse meio de comunicação, de acesso aos atendimentos, né? Mas uma coisa legal específica lá de Diamantina é a proximidade da população com as agentes comunitários que viram essa ponte, né? E aí entra outra questão também, que é a questão ética, que nos atendimentos, muitas vezes, a gente não tem certeza se a gente está falando com o próprio paciente, a gente, às vezes, está falando com aquela pessoa sabendo que ela está falando do vizinho, do pai, do filho, porque, às vezes, é um senhor que não vai usar o WhatsApp, mas a filha dele usa para passar o caso dele para a gente. Então, tem essa questão, assim, do sigilo, das informações de terceiros. Mas, por outro lado, em outras situações, quando os ACS que eram o intermediário das pessoas, eles não estão sendo mais, porque elas conseguem falar diretamente com a gente, em vez de ter que usar esse intermédio. Esse intermédio, a gente acredita que isso às vezes é interessante, que às vezes a pessoa tem um motivo de consulta que gera algum estresse, algum desconforto, alguma vergonha, né? E aí ela sabe que no WhatsApp ela pode conversar diretamente com a equipe médica. Legal. Mariel, só comentar um pouquinho aqui em relação à preceptoria, né? Uhum. Que é importante também. A gente tem a Sim. questão da assistência, mas tem a questão também do ensino, né? E nossa experiência nessas 2 semanas, a gente viu, pelo menos na minha percepção, que não tem atrapalhado a questão da preceptoria. A gente está conseguindo fazer modelagem, né? Eu estou conseguindo assistir consultas. Uma outra coisa interessante também está sendo que a gente abre, uma pessoa fica no celular e a outra fica ou atendendo e com o WhatsApp web no computador mesmo da unidade. Então, às vezes, a gente consegue fazer até como se fosse uma análise de prontuário mesmo, né? Assim, pelo que o residente escreveu. Aí, se tem alguma coisa que eu gostaria de pontuar,
eu vou pro residente e troco também uma ideia, né? Então tá dando pra gente fazer essa parte da preceptoria mesmo, como se fosse uma revisão de prontuário também, né? E às vezes, Que legal. às vezes a gente consegue, a gente está acompanhando a consulta. Então eu estou respondendo uma pessoa e vejo que a Mariel ou o Pedro está respondendo outra pessoa, eu consigo acompanhar isso também. E às vezes, né, não tem, ainda não precisa, mas às vezes se precisar a gente pode interferir e dar alguma orientação diferente, sugerir alguma outra questão. Uma outra questão que a Natália comentou é a questão de as orientações que não seria interessante anotar no prontuário. Nossa ideia seria anotar tudo, né? Mas pela questão assistencial, a gente tem uma equipe, juntando todas as equipes, né, que a gente está atendendo, aproximadamente 6, 7 mil pessoas. Aí fica um pouco difícil mesmo a gente anotar as orientações. Algumas pessoas perguntam que dia que vai ser a vacina, a gente responde, então essas coisas a gente não tem conseguido registrar mesmo, sabe? A gente tem registrado mais condutas mesmo, orientações mais relevantes, mas algumas orientações, informações a gente não tem registrado, não, por questão de tempo mesmo, disponibilidade mesmo. Outra questão que eu coloco como uma desvantagem, uma dificuldade, é que a gente acaba tendo um modelo muito mais médico-centrado, né? E tem uma particularidade lá que a gente está sem enfermeira e está só com uma técnica de enfermagem, que a outra está de licença, não foi substituída ainda. Então, a técnica de enfermagem tá bem sobrecarregada e a gente não tem um enfermeiro para atuar com a gente, né, como equipe. Então, acabou que fica tudo só para a gente mesmo, né? Eu vejo isso como uma desvantagem, que eu acredito que seja temporária, né? Acredito que seja possível fazer futuramente ou em outros cenários, um número de WhatsApp que seja da equipe, né? Que seja compartilhado. Sim. E outra coisa que eles estão perguntando é a questão do atendimento. Como é que foi a divulgação desse meio de comunicação, né? Você podia comentar pra gente? Acho que não foi muito sistematizado, assim, não. A gente passou o número para as ACS, os OCS tem um nome também, e eles divulgaram nas suas microáreas, nos seus grupos, e alguns pacientes que a gente ia atendendo presencialmente, a gente ia passando o número também, assim, né? Em vez de volta daqui a um mês para a gente reavaliar, não. Conversa com a gente no WhatsApp, se surgir algum isso, aquilo, algum sinal de alarme, conversa com a gente no WhatsApp, né? Foi mais assim. Sim, uma outra coisa que a gente tem feito, né, que eu tenho frisado com os residentes, é a gente sempre deixar isso para os pacientes, né? Sinal de alarme e outra coisa é falar que a gente está disponível. Olha, então, se mudou alguma coisa em relação a isso, a gente vai estar disponível. Pode mandar mensagem que nós vamos, né? Se mudar alguma coisa, se precisar, a gente marca consulta presencial. A gente deixa bem claro para eles ficarem mais seguros mesmo. Eu acho que por ser uma zona rural, eu acho que ajudou bastante isso, assim. Eles têm contato muito próximo com os ACS, então todo mundo que chegou na unidade até hoje, que a gente pergunta, você já tem o número? Não, já tenho, fulano já me passou. Então, tem ajudado bastante. Sim. Bacana. Mais alguma coisa, Mariel, que você queria colocar antes da gente responder mais algumas perguntas e chamar o Gregório também? Acho que a gente está tendo uma dificuldade, sim, mas muito pontual, só com outro paciente, de explicar, assim, que a resposta não vai ser instantânea. Porque, principalmente na nossa percepção, os mais jovens estão acostumados a usar o WhatsApp de uma forma bem instantanealista, né? Só que a gente não tem uma pessoa que fica por conta só de responder as mensagens, né? Então, é uma tarefa também, como comunicar, assim, em relação a isso. Beleza. A última pergunta que a gente podia responder, perguntando mais ou menos quantas consultas presenciais, né? Acho que a gente não fez essa conta, mas tem aparecido algumas urgências, algumas pessoas que na verdade não sabiam, vieram de nós, a gente acaba atendendo, sei lá, uma média de 20 pacientes talvez por dia, né? A gente se divide. Sim. Mas a gente não tem esse número mesmo ainda não. Beleza. E é interessante, como a gente conseguiu manter a UBS relativamente, assim, sem um pico de fluxo, né? A não ser um dia que está mais cheio e tudo. Então a gente conseguiu manter alguns cuidados que às vezes a gente não ia atender, né? Tipo assim, a gente está fazendo lavagem de ouvido, vai fazer colocação de DIU, que a gente está conseguindo organizar para a pessoa ir num momento
em que a unidade não tá cheia e tudo, né? Pelo menos para mim, como residente, estou achando ótimo, porque não estou negligenciando outros objetivos de aprendizagem também. Não, bacana. Né, o Arthur, a última dúvida que ele perguntou se tá muita gente mandando foto de lesão, a gente entendeu algumas, principalmente crianças. Tá tendo um surto de mão, pé, boca, então tá chegando muita lesão de mão, pé, boca pra gente. Beleza, gente, acho que tem muitas perguntas, a gente pode deixar mais pro final também, pra gente não tirar também o tempo do Gregório, tá bom? Que vai ser uma parte importante de como que a gente vai construir essa ferramenta, tá bom? Obrigado, viu, Mariel? A gente, se tiver Obrigada, mais uma Pedro. dúvida, a gente volta a falar, tá bom? Tá bom. Até mais. Esperar o Gregório pedir para participar. Gregório, tá aí? Gregório? Acho que ele saiu. Fala umas dúvidas enquanto ele não entra. Beleza. Gente, enquanto o Gregório não entra, eu vou lendo algumas dúvidas aqui, que a Laura deixou reservado. Ah, peraí, o Gregório já pediu aqui. Depois a gente deixa pro final as dúvidas, então. Acho que ele tá conectando. Olá, pessoal. E aí, Gregório? Tudo bem? Se quiser ler a dúvida aí, ô Fábio, pode ler, cara. Não, a gente deixa pro final. Tem umas dúvidas que estão anotadas aqui, a gente deixa pro final, a gente vai respondendo. Beleza. Gregório, então vou só te apresentar, né? Muita gente já te conhece, mas vamos fazer a parte formal mesmo. Então ele é médico de família pelo Hospital Metropolitano de Lomberes, ele é gestor pela FGV e é sócio também da Despertio. Beleza. Legal, um prazer aí, pessoal. Boa noite. Agradecer aí o convite, né, da Lidiane, parabenizar aí pela iniciativa. Acho que é bem legal, é bem dinâmico, né, essa conversa. Achei muito legal as perguntas aqui, anotei algumas coisas. E a ideia, né, de estar participando, acho que tem muito a ver com a construção do tutorial que a gente construiu, né, lá na nossa empresa da Expert. A gente, junto com o Florianópolis, né, a gente construiu um tutorial de como fazer isso, né, de como todas as equipes podem também usar essa ferramenta, né. E assim, eu vou, caso você queira perguntar alguma coisa nesse sentido, Fábio, mas acho que vale, assim, aquela máxima, assim, né. Hoje, a gente, por exemplo, né, olha só, a gente está fazendo uma transmissão ao vivo, juntando 74 pessoas, estudando de outra forma, né? A gente consome alimentos de outra forma, bancos a gente usa de forma digital. Então, assim, o mundo mudou muito, né? E meu som tá ruim? Meu pai. Tá um pouquinho instável mesmo, tá variando. Tá muito ruim? Não, agora tá bom. Ah, talvez tivesse ali no computador. Mas, assim, o mundo mudou muito, então, né? E os nossos pacientes também mudaram, né? Eles têm, antigamente, uma postura muito passiva, hoje todo mundo busca informação, tem a expectativa de ser atendido né, com presteza, assim como ele é atendido em outros serviços, né? Então, a medicina também tem que evoluir nesse sentido, né? E apesar de ser uma coisa demorada, né? Outros serviços, outras indústrias já fizeram essa evolução. Acho que está na hora, é uma boa hora de a gente fazer isso, né? Por mais que tenha sido meio que a toque de caixa e empurrado pelo corona, né? Bacana. Tá joia. Agora, você pode comentar pra gente, então, como que você elaborou junto com o pessoal de Florianópolis um material bem legal, um passo a passo, né? Infelizmente, eu li só um pouco depois do que eu já tinha elaborado, assim, demorei uma semana para conseguir entender tudo aquilo, e com 10 minutos, o material que vocês elaboraram, né, assim, consegue resolver isso de forma bem legal, assim. Você pode contar um pouco como é que foi essa construção, dar umas dicas? Legal. Vocês estão ouvindo melhor agora? Você acha que está ouvindo, Fábio? Eu tô ouvindo bem. Beleza. Eu acho que então, o material surgiu, né? Oi? Como você está mexendo, tem hora que você vai para frente, para trás, aí muda um pouquinho, varia um pouquinho o áudio. Ah, entendi. Deixa eu tentar colocar o celular então aqui. Acho que é melhor.
Assim tá melhor? Tá melhor. Beleza. Eu tô aprendendo a fazer live também, né, igual você, e assim, a primeira live que eu faço, eu já vou fazer outra, me convidaram para falar justamente desse tema, numa live semana que vem, né, até depois compartilhar aí com vocês, sobre questão de telemedicina. Mas assim, lá em Florianópolis, o que acontece, né, é que, assim como para várias outras coisas, né, Florianópolis vamos dizer assim, é como se fosse um laboratório vivo de atenção primária, né, então eles já têm evoluído nesse sentido, né, e já usam o WhatsApp, inclusive de forma institucionalizada, né, o pessoal, a prefeitura, a secretaria comprou o WhatsApp para todo mundo, só que, assim como, né, vocês comentaram, existe certa resistência por parte de nós médicos ou nós profissionais de saúde, né, que temos realmente, né, comparado a outras profissões, uma certa resistência. Então eles precisaram capacitar o pessoal. Eu fiquei um tempo lá no estágio de gestão e ajudei, né, junto com o Zonta, Ronaldo Zonta, a fazer um tutorial de WhatsApp. E nesse tutorial a gente faz o passo a passo. Como que você tem que... né, o que é o WhatsApp Business? Porque, né, às vezes a gente não fica naquela dúvida, né? Eu vou depois pôr, né, o tutorial aí para vocês verem, tá, o linkzinho, né? Mas assim, então explica de forma tintim por tintim. Como que você faz o seu perfil, como que você usa as ferramentas, né, as soluções que tem ali dentro. Como, por exemplo, né, tava vendo aqui a ideia que vocês estavam comentando, né, sobre... Eu achei interessantíssima essa ideia de você gravar, né, ou pedir para o paciente gravar a técnica que ele está usando lá na tória e utilizar dessa forma, né? Mas ali dentro tem muitas ferramentas, tipo assim, lista de transmissão, que você pode mandar para todos os pacientes, né? Informações que são correntes. Hoje não vai vir o médico, ou agora está funcionando assim. Então você consegue ganhar alcance, né? Mensagens rápidas, então você consegue usar uma coisa que chama snippets, que você, é tipo alguns atalhos que você manda uma mensagem padronizada para evitar aqueles erros de digitação. Então fica de forma mais bonitinha, bem escrita, né? Uma outra coisa legal que eu acho sensacional é etiquetação de paciente. Então você consegue etiquetar o paciente e fazer uma vigilância. Aí, olha, esses aqui são os pacientes que estão com exame pendentes, ou esses aqui são os diabéticos. Você consegue até depois filtrar mensagens direcionadas para o diabético, por exemplo. Assim, é fantástico, assim, acho que tem muita possibilidade, e isso porque o WhatsApp, até comentar isso, né, o WhatsApp não é a melhor ferramenta de comunicação virtual, né, se a gente fosse usar o Telegram, por exemplo, seria muito melhor, mas as pessoas usam o WhatsApp, né, inclusive, eu achei interessante a resposta, né, da colega que comentou sobre... Ixi, não. Parece que travou um pouquinho. Não, Gregório, parece que a conexão travou aí. Alô? Eu acho que travou um pouquinho. Sua conexão tá travada. Seu áudio e seu... Aí, voltou, parece. Oi? Sua conexão tinha travado um pouquinho. Ah, não, beleza. Agora voltou? Voltou, agora Mas o voltou. áudio tá bom. Vocês conseguiram ouvir até onde? Até a lei dos Onde que a gente cuidados parou? inversos. Lei dos cuidados inversos, né? Então, falando que muita gente hoje tem WhatsApp, assim, a gente às vezes acha que não, mas tem mais celular no Brasil do que pessoas e idosos usam o telefone, então acredito que essas leis dos cuidados inversos possam, inclusive, ser diminuída com o uso dessa ferramenta, né? Sim, bem interessante. E agora o pessoal tá perguntando onde conseguir esse tutorial. Ah, sim. O tutorial tá no nosso site da Dexpert, também tem no próprio site ou da Prefeitura de Florianópolis. A gente pode mandar aqui, deixar no link lá no Facebook da MMFC. Qual que é o próximo exame? Assim que a gente acabar aqui, eu mando também no nosso link. Beleza. Tem como ajustar o áudio? Tá um pouquinho mais baixo agora. É mais baixo. Que coisa estranha. Eu não É. sei por que ficou baixo mesmo. E agora, tá melhor? O que eu posso fazer é Assim, entrar tá e um sair de pouco... novo. Aquela hora tava melhor, sabe? Mas ainda tá dando pra ouvir. Como é que é?
O áudio continua um pouco mais baixo, mas tá dando para ouvir. Eu acho que tá dando. Só tá um pouco mais baixo do que estava antes. Travou de novo. Alô, alô? Beleza, melhorou agora, Gregório. Só tá travada a imagem ainda, mas o áudio tá melhor. Ah, não, beleza. Que estranho, né? Agora, podemos continuar, ver se vai. Tá, mas na verdade tá só o áudio. Ainda tá travado o seu vídeo. Faz o seguinte, eu Pode posso falar. tentar entrar e sair e entrar de novo? Beleza, pode ser. Você quer falar uma pergunta rápida? Deixa eu ver. Esses últimos são mais rápidos. O pessoal respondeu algumas perguntas enquanto o Gregório pede aqui, né, em relação ainda à questão da experiência que a Mariel trouxe. Se teve... Só aceitando aqui o Gregório. Está tendo muita demanda só para marcação presencial, tipo serviço de secretaria. A gente conversou com os ACS no começo, nos primeiros dias, realmente teve, mas depois a gente ajustou isso aí não... isso aí não aconteceu mais, então foi tranquilo. Tá bom? Vamos ver se o Gregório volta aqui. Tá pedindo de novo? Ótimo. Pode falar mais uma pergunta. Vamos guardar ele entrar aqui. Como que a receita que você renova chega na mão assim? Beleza. Aí tá ótimo, Gregório. Que estranho, né? A tecnologia falha também, né? Esse acho que é um dos principais problemas, né? Sim, Por exemplo, né? O celular parar de funcionar, não ter internet, né? No centro de saúde, né? Pode acontecer. sim. Bacana. Mais alguma coisa, Fábio, que vocês pensaram, cara? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, né, o que você falou, a gente tem utilizado a questão das etiquetas, tem ajudado bastante. A gente tem etiquetado os pacientes do Covid, que a gente está acompanhando, reavaliando em 48 horas. A gente tem feito isso de forma virtual mesmo, não presencial, né? O Uhum. Ministério, ele dá essa permissão para a gente estar fazendo isso e tem sido tranquilo. A gente tem etiquetado alguns casos, por exemplo, que é só receita, a gente marca como receita, até para a gente depois conseguir ter esses dados de uma forma melhor. Beleza, mais alguma coisa que você queria complementar? Então, eu acho que até algumas perguntas, né, que foram feitas, elas são respondidas pela própria experiência lá de Floripa, né? Por exemplo, né, alguém perguntou quem que fica com o telefone, né? E até falando da questão médico-cêntrica, né? Não, lá em Floripa, quem fica com o telefone da equipe, né, que foi, então, adquirido pela prefeitura, é o próprio ACS. Então, os ACS se revezam com o telefone e eles quem ficam com o telefone fazendo essas orientações. É uma coisa altamente resolutiva, né? Pode aproveitar esse potencial de educador em saúde do ACS, que é uma coisa que a gente pouco aproveita, né? Perguntaram sobre qual celular. Lá, de novo, né, essa questão da institucionalização, né? Então, é uma coisa institucionalizada e que partiu, na verdade, né, pela história, de iniciativas como a de vocês, mas que foram levadas à gestão, que foram levadas institucionalizadas. Isso é importante, né? Acho que tem que passar por essa situação. Outra coisa que eu vi que o Arthur também comentou, né, sobre quantos contatos em média, né? A gente pode lembrar aí até da ecologia do sistema, né, do white green. Lembrando, né, um termo que talvez muitas pessoas não conheçam, que a gente vai descobrir agora, talvez, né, que é a pré-atenção primária. Você já tinha ouvido falar sobre esse termo, o Fábio? Não sei se alguém já tinha ouvido, mas é uma coisa nova, assim. Não conheço, não. A pré-atenção primária, olha que legal, cara. É assim, não sei se aquele estudo do Green, do White, né, fala que de cada 1.000 pessoas mensalmente, né, cerca de 750 vão ter alguns sintomas, mas apenas cerca de 250 vão buscar algum serviço de saúde na atenção primária, né? E o que acontece com aquelas outras cerca aí de 550 pessoas que não buscaram, né?
elas estão antes do contato do serviço. E por muito tempo a gente achou que essas pessoas, vamos dizer assim, iam estar se cuidando de si, né? E possivelmente sim. Só que esse autocuidado, ele pode ser muito potencializado pelo apoio dado pelo profissional. Como? Através das tecnologias. Então, antes do contato com o serviço, a gente pode estar usando desse tipo de tecnologia para apoiar o autocuidado, né? E tanto é assim que eu vi uma pergunta também do Arthur, poxa, isso pode reduzir a demanda? Possivelmente, né, o que vai acontecer talvez com vocês é que não vai reduzir de imediato, porque a gente tem muita demanda reprimida, então possivelmente ela vai ir por esse caminho de repressão, vai ir por esse caminho alternativo. Só que o que acontece? De certa forma, dá uma resolução boa, tanto é assim, porque se a gente pegar até alguns estudos do Gusso e do Landsberg, cerca de 20 a 30% das demandas são burocráticas, cara. Então, assim, dá pra gente resolver por WhatsApp. Então, assim, é muito efetivo, assim, né? Eu acho que dá, sim, pra gente conseguir, né? Outras coisas que eu acho que vale a pena comentar, né? Só para finalizar e já deixar mais perguntas, né? Poxa, será que isso vai continuar depois do Covid? Cara, eu acredito que sim, sabe? Eu acredito que é um caminho sem volta, assim. Na verdade, muitas empresas de tecnologia estavam se preparando para isso, né? Porque é uma coisa corrente fora daqui. E eu acho que a gente tem que abraçar isso sim, e também no SUS, assim, sabe? Acho que tem espaço para isso, né? Mas aí a gente vai ter que se preparar, né? Com ferramentas, com gestão, pensar nessas questões aí que podem surgir problemáticas, né? Igual o pessoal levantou. Os hipocondríacos, os hiperdemandadores digitais, vamos dizer assim, né? Eles podem surgir, e acho que isso a gente tem que pensar, né? Bem, eu acho que era isso, assim, eu acho que vocês que têm experiência, né, de utilização corrente, né, no centro de saúde, podem ver isso de perto, e eu acho que agora, com essa experiência alocada junto com um tutorial, né, para guiar, acho que todo mundo pode pensar em se organizar nesse sentido. Sim. O João, né, de Floripa, até perguntou aqui como lidar com esses hiperutilizadores, né? Na verdade, a gente ainda não sabe. A gente está há uma semana, quase 2 semanas só, né, com esse tipo de atendimento. Então, ainda Sim. não temos isso, não. Então, a gente vai trocando figurinha mesmo à medida que isso for aparecer. A gente não teve esse caso ainda não. Sim. Eu não sei se é ele que mandou, mas aqui uma pessoa já falou, né, sobre a mensagem de ausência. A gente pode usar uma mensagem de ausência para gerenciar essa expectativa do paciente. Olha, atendemos de tal horário a tal horário, essas aqui são as informações principais. Se você estiver sentindo sinais de alerta, procure imediatamente uma unidade de pronto atendimento. Algo nesse sentido, né? Uma coisa que eu também acho, né, e é uma coisa até que a gente trabalha, né, a gente até lançou recente um chatbot para isso, né, para dar informações sobre Covid. Eu não sei se todo mundo conhece esse termo de chatbot, mas é basicamente uma pequena inteligência que responde de forma programada algumas perguntas constantes, algumas perguntas frequentes. Inclusive, mesmo que a gente não vá usar um chatbot, né, que seria uma tecnologia até um pouco maior, a gente pode, e essa é a principal sugestão, né, que a gente dá lá no nosso tutorial, em termos de fluxo. Você tem que começar a codificar e levantar e depois responder essas perguntas frequentes que vão começar a sempre surgir. Senão você vai gastar muito dedo, né? Sempre respondendo as mesmas perguntas, né? Então, pensem nisso, né? No FAQ, né? No Frequently Asked Question, né? Que o pessoal fala. Sim, bacana. Uma outra coisa interessante, né, Gregório, se você puder comentar um pouquinho sobre as mensagens de saudação, né? O que seria mensagem de saudação, o que seria mensagem de ausência? Legal. A mensagem de saudação é a primeira mensagem que é enviada quando a pessoa comunica com você. Inclusive, uma coisa legal, né, que o pessoal comentou é como divulgar. Uma forma legal que a gente mostra lá como fazer é como você mandar, você fazer adição de contatos em massa. Por quê? Porque se você ficar adicionando um contato por um, vai demorar demais. Então, e você vai gastar muito tempo, muito dedo, né, para digitar. Então, tem como você fazer uma sincronização com a agenda do Gmail e pegar tipo, uma lista de pacientes de números que você já tem e fazer uma adição em massa
no WhatsApp. Com isso, você consegue, porque isso é uma necessidade, mandar mensagens por lista de transmissão. As pessoas que recebem a lista de transmissão são só aquelas que estão adicionadas. Então, você pode fazer essa orientação. A mensagem de saudação, então, seria: